Graça e paz, shalom, a paz do Senhor Jesus. Gente, estou aqui para gravar novamente um Bom Dia com Jesus. Vou explicar de novo por que é Bom Dia com Jesus. A minha equipe viu e colocou esse tema porque eu tenho uma lista de transmissão que quase todos os dias o pessoal recebe Bom Dia com Jesus, então eles acharam oportuno colocar esse nome. Mas se você estiver do outro lado, será Boa Noite com Jesus, né? Você está indo dormir e esse lado aqui está acordando. Então, você terá passado um dia excelente com Jesus e agora vai passar uma noite excelente com Jesus. E nós passamos a noite excelente com Jesus e agora vamos passar um bom dia com Jesus. Gente, isso tudo é realmente uma coisa que, se nós pararmos para pensar, é Deus purinho. É Deus purinho. É Ele que limita a luz, o sol, tudo. Pai, olha. É muito Deus. Vamos lá. Hoje eu quero gravar algo diferente. Eu quero gravar algo que várias vezes as pessoas falam e as pessoas se esquecem também de colocar. Eu quero falar da armadura espiritual, que está em Efésios capítulo 6. Abra lá comigo, Efésios capítulo 6. Gente, eu tenho que ter algum cuidado com esse cabo aqui. Ó, ele desliga, ele solta. Meu Deus! Ele solta. Deus. Agora apareceu de novo. Cabo solta, a voz desaparece. E com cuidado a gente vai começando a melhorar, tá? Dá um tempinho aí. Efésios capítulo 6, verso 10 ao 18. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os sapatos do evangelho da paz, o calçado nos pés, na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo, quando ele idealizou essa armadura, ele estava vendo o exército romano, isso aí não tem dúvida. E com base nisso, eu quero falar o seguinte: em todos os lugares que a gente vai visitar, viajar ou conversar, nós precisamos de orar a Deus para que Ele dê ordem aos seus anjos para eles nos colocarem uma armadura específica para aquele lugar que nós vamos entrar. Tantas vezes nós somos derrotados, ou somos desprezados, ou somos completamente incapacitados de fazer as coisas por causa da armadura. Não é por causa do agir de Deus, é por causa da armadura. Por quê? Porque a gente entra em combate e não entra vestido espiritualmente falando, não entra protegido com essa armadura espiritualmente falando. Vamos lá ver os elementos da armadura para você me entender um pouquinho mais, até porque eu tenho só mais 6 minutos para te explicar. Por exemplo, a armadura, ela é composta por capacete, espada, couraça, escudo da fé, as sandálias e o cinto. São 6 elementos. Cada elemento desses tem a sua função.
Cada elemento desse tem a sua função. Por exemplo, a gente pede a Deus, estamos entrando por uma batalha, por exemplo, nem vou longe, eu vou falar de países, que é as coisas, que os lugares que eu mais me movimento. Por exemplo, uma armadura que eu uso em Portugal, eu não consigo usar ela no Brasil, até porque o Portugal tem um tipo de movimentação espiritual na parte dos principados, potestades, que o Brasil tem outro completamente diferente. Então eu não vou usar a mesma armadura para o Brasil e para Portugal. Não vou, porque não vai surtir o mesmo efeito. Por quê? Porque essa armadura, ela é necessária para ser vista no reino espiritual. Então, se nós estamos entrando no reino espiritual completamente diferente, nós não podemos usar a mesma armadura, entendeu? Porque é um exército, a gente combate conforme nós vamos entrando na luta, nós vamos combatendo com um uniforme ou com armadura específica. Por exemplo, não vou longe, vou usar a minha vida. Quando eu viajo, uma viagem curta, por exemplo, eu estive na Espanha a semana passada e vou estar essa semana na Bélgica. A armadura que eu tenho é uma armadura para quem vive na Europa, para quem vive em Portugal. Eu não vou usar a armadura que vivo em Portugal para entrar na Bélgica, assim como eu não usei para entrar na Espanha. Por quê? Porque os principados desses países são completamente diferentes. Por exemplo, eu vou pedir a Deus uma armadura para eu entrar em Espanha, para entrar na Bélgica. E lá na Bélgica, quando eu chegar, quando o avião estiver para pousar, eu já oro: Senhor, estou voando o espaço aéreo belga, então eu preciso de uma armadura que esteja adequada a esse espaço aéreo belga, que é para quando o avião descer eu já estar toda equipada. O Pai pode dar ordens seus anjos para eu colocar uns sapatos, os sapatos do Evangelho da Paz que eu preciso lá, a couraça da justiça, o cinto, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, tudo que eu preciso para a Bélgica, com atenção, tendo atenção aos principados que lá atuam. Eu não posso colocar uma armadura, não posso sair daqui com a armadura de Portugal, até porque Portugal tem um principado muito diferente da Bélgica. Tem um parecido, mas muito diferente. Por exemplo, Portugal, eu tenho que lidar com a idolatria, tenho que lidar com a fofoca, tenho que lidar com como é que se chama aquilo? A mão fechada, tenho que lidar com vários principados que estão associados principalmente ao país. Um pouco de como é que eu posso? Eu quero falar palavras sem tocar assim muito diretamente na parte estrutural do país, mas pronto, o importante mesmo aqui, o mais importante é a idolatria. Chego na Bélgica, eu preciso lidar com um principado que ele é muito interessante, porque Bruxelas recebe o mais de 25 países da comunidade europeia. Então eu preciso de uma armadura que eu tenha que lidar com a sede desses países, que é Bruxelas, esses mais de 25 países que pertencem à comunidade europeia, ou quase 25 pertencem à comunidade europeia, mas também eu tenho que lidar com o intelectualismo, um pouco da idolatria. Bélgica é um reinado, tá? Quem governa é um rei. Então, tudo isso tem que estar dentro daquilo que eu vou ajustar ou que vou pedir para que seja ajustado no meu corpo. Outra coisa que eu quero te dizer, gente, eu vou gravar essa armadura em 2 vezes, tá? Em 2 vezes. Vou gravar hoje e depois vou gravar a parte 2, porque já vão para quase 10 minutos e eu nem sequer entrei na própria armadura específica. Estou só falando da parte das viagens. Outra coisa, eu vou atravessar o oceano. Eu estou na parte norte, no Oceano Atlântico Norte. Eu vou para o sul, no Atlântico Sul, que é o Brasil, que é normalmente a minha porta de entrada. O que é que acontece? Eu vou vigiando o avião naquele mapazinho, quem viaja sabe. Quando ele estiver
quase na linha do Equador, eu vou fazer a minha oração. Vou dizer: Pai, tira-me essa armadura que pertence à parte norte e coloca a armadura que pertence à parte sul, o oceano, o Atlântico Sul, que nesse caso vai enquadrar o Brasil. Aí, gente, vai passar um pouquinho, mas não posso cortar agora. Aí, quando o avião entra no solo brasileiro, eu já peço a Deus para dar ordem aos seus anjos para me colocarem a armadura justa para eu lidar com o Brasil, todos os estados do Brasil, toda a jurisdição do Brasil. Eu não posso entrar no Brasil com a armadura da Europa e de Portugal. Não posso, porque eu estou num país completamente diferente. Então eu preciso me adaptar às vestes espirituais desse país. Por isso, muitos de nós somos derrotados, porque a gente entra, a gente viaja, a gente não quer nem saber, faz aquela oração de oração da mesa, né? Oração de Pai, abençoa essa comida, Pai, abençoa a nossa vida e pronto. Nós precisamos de algo mais específico, e a armadura é uma das coisas que a gente precisa aprender a colocar, ok? Eu vou gravar outro vídeo que é para não ficar muito comprido esse, tá bom? Deus abençoe. Bem-aja.